Agora a gente fala sobre aposentadoria. Você sabia que o aposentado do INSS tem o direito de revisar o valor do benefício? Sempre que identificar qualquer tipo de erro de cálculo, vamos dar uma olhada no VT e a gente vai falar sobre esse e outros assuntos relacionados à aposentadoria daqui a pouquinho. O aposentado do INSS que identifica qualquer erro no cálculo do benefício pode pedir a revisão do valor. Existem vários tipos de revisão. A mais comum, que pode melhorar a quantia que os segurados recebem mensalmente, é aquela que altera o valor das remunerações pelo INSS no cálculo da Previdência. A primeira providência que o segurado deve tomar é buscar a memória de cálculo e a carta de concessão da aposentadoria. Esses valores devem ser comparados com olerites, carteira de trabalho e contratos. Qualquer diferença no valor dá direito à revisão do benefício. É isso que vamos ver agora aqui no Revista da Cidade. Vamos falar sobre esse assunto porque tá todo mundo querendo saber como é que faz e quais são os direitos, né? Doutora Maria Faiol, que tá aqui para ajudar a gente. E aí, cada vez mais linda. Tudo bom? Você também. Essa barriga tá luxo. Deu uma mudada, tá né? lindo. E amei. Agora eu não quero mais ter cabelo comprido, não. Tá muito gente. chique. Coisa mais prática da vida. Eu tô cada vez maior e você cada vez mais enxuta. Você tá linda, a barriguinha tá tão perfeita, né? Mas eu tô naquele período que a gente não se importa do pessoal falar, nossa, como você tá maior. Como não, você não tá maior, você só aumentou a barriguinha. É muito bom, né? Amor, vamos falar sobre esse assunto primeiro? Em que momento ou sob quais circunstâncias o aposentado tem o direito de pedir a revisão da aposentadoria? Primeiro que esse assunto é a parte melhor, assim, de ser aposentado, porque às vezes a pessoa fica com aquele desespero, nossa, me aposentei com uma merreca, me aposentei com uma coisa que não vou conseguir me sustentar. Só que em muitos casos, essas aposentadorias, esses benefícios, né, pensão, auxílio-doença, na maioria dos casos, as aposentadorias, existe uma hora ou outra algum erro. E esse erro pode aumentar e muito o valor do benefício. E quais são os erros que podem acontecer? Olha, são vários. A primeira coisa que a pessoa, assim, aposentou, pegou a sua cartinha de concessão da aposentadoria, lá vem nessa cartinha, vem uma relação de salários, umas letrinhas, quem é aposentado sabe o que eu estou falando, um negocinho miúdo que você tem que ter lupa para poder verificar aquela relação. Que é justamente para você ficar com preguiça e não olhar. Exatamente. Que são o quê? São os seus salários. Tá. Todos os salários que você recebeu que estão sendo utilizados para fazer o cálculo da sua aposentadoria. Então, pela lei, são os salários desde julho de 94, foi quando entrou o Plano Real. Os anteriores não contam? Não. Conta só para tempo, de serviço, mas não para o valor. Então, de julho de 94 até o mês anterior que a pessoa se aposentou. Então, é importantíssimo a pessoa fazer uma conferência de todos esses meses, primeiro para ver se está faltando algum mês, porque às vezes pula, né, do nada some algum mês ali, esse mês vai fazer diferença. E o principal, às vezes o salário que consta na carta de concessão, que foi utilizado para calcular a aposentadoria, não é o mesmo que a pessoa recebia na empresa ou que pagava o carnê. Mas isso é extremamente comum. Mesmo? É muito comum. Então, que vale é o valor que está em carteira. Que está em carteira, que você mostra o seu olerite, que foi aquilo que você contribuiu. Tá. Porque quando você é empregado, o que sai ali do seu salário do olerite, automaticamente é descontado o INSS sobre aquilo. E é proporcional sobre o que e aquilo tá tem que ganhando, né? refletir na hora da aposentadoria. Claro. Então, a gente tem casos absurdos, por exemplo, de gente que pagou teto e na hora que você vai olhar a carta de concessão, está constando salário mínimo. E deixa eu adivinhar uma coisa aqui, uma adivinhação, de repente eu tive uma iluminação. Duvido que ele já tenha errado para mais. É difícil. E vou falar uma coisa. É muito difícil. E vou falar, quando erram, vem que nem leão pra cima da pessoa. Porque você se aproveitou da situação. Já descontando tudo, sem direito de defesa. É uma coisa absurda. Então, gente, isso é muito importante. Pouca gente faz isso, viu, Rê? Pouca gente confere os salários. Então, por isso da importância de guardar o olerite, na hora de aposentar, pedir a relação dos salários na empresa para conferir com a carta da aposentadoria, conferir com os salários que estão em carteira de trabalho, porque ali tem muito erro. E aí, na hora de calcular a média, se você tem vários salários ali menores ou salários faltando, isso vai diminuir muito o valor da aposentadoria. Então, esse hoje é o principal motivo de revisão de aposentadoria. Outro... Tem que guardar papel mesmo, não tem jeito. Tem. Aqui no Brasil, infelizmente assim funciona. a gente tem. Mas tem alguma dica
para justamente que a pessoa guarde esses papéis com segurança, porque eu sei que papel com o tempo vai ficando velho, a gente vai guardar isso por muitos anos. Será que hoje o ideal, já que a gente tem esses recursos, de repente, se a gente digitalizasse muita coisa, deixasse lá um backupzinho? O ideal, principalmente, sabe aqueles recibos bancários, sim, aqueles amarelinhos? Aquele que apaga. Aquilo apaga, aquilo é uma praga. Então, o ideal é o quê? Se você, por exemplo, paga o carnê, tentar tirar o extrato do mês, colocar ali para mostrar que foi pago, tirar a cópia, deixar grampeado. Alguns olerites são carbonados, sabe? Principalmente aqueles de destacar na lateral, são carbonados. Viu que está pagando? Tira a cópia. Vai na empresa, pede uma relação de salário de contribuição que a empresa é obrigada a fornecer. O que é relação de salário de contribuição? A empresa vai levantar todos os salários que você recebeu na empresa desde quando você entrou, ela vai imprimir, vai carimbar e assinar, o responsável pela empresa assina. Então, isso é uma prova que vale como olerite. Então, isso é muito importante a pessoa guardar. Tem uma outra coisa, Rê, também, que dá muito direito à revisão, é a contagem do tempo de contribuição. Muitas vezes a pessoa tem lá, por exemplo, 36, 37 anos de contribuição, um homem. O INSS acha mais fácil, olha lá, não, já deu 35, coloca 35. Só que, tudo bem, é um tempo necessário para aposentar, só que quanto mais tempo de contribuição você tem, maior é o valor também da sua aposentadoria. Porque o cálculo do benefício, ele leva com base essa média que a gente falou aí dos salários de contribuição, mais o tempo que você levou para se aposentar. Então, quanto mais tempo você trabalhar, mais tempo incluir na sua aposentadoria, maior vai ser o valor do seu benefício. Então, por isso também, prestar muita atenção na hora em que aposentar, para verificar se o INSS contou o tempo certinho da sua aposentadoria. Porque outra coisa também que é muito comum, viu, Rê? O INSS, às vezes, aposenta a pessoa de forma proporcional, lá com 70%, quando existia ainda a aposentadoria proporcional, e aí a pessoa não era para aposentar na proporcional, e sim na integral. Ela tinha direito de se aposentar na integral. Só que às vezes algum erro na base de dados do INSS não estava constando uma empresa que estava em carteira, ou algum carnê que a pessoa pagou por algum motivo ou outro não entrou na contagem, o INSS concede de qualquer jeito e a pessoa aposenta com menos tempo. E isso também diminui o valor da aposentadoria. Só os valores, mas o tempo de contribuição também. Que é uma outra dica importantíssima, que às vezes a pessoa também reflete no tempo e acaba refletindo no valor da aposentadoria, pessoas que trabalham em atividade especial, né? Pessoa que trabalha com insalubridade, periculosidade, penosidade. O que é isso? Trabalhar com ruído, trabalhar com produto químico, trabalhar às vezes em ambiente hospitalar ou de laboratório, que você fica ali exposto a vírus e bactérias. Vai fazer toda a diferença. Aí o que acontece? A pessoa, na hora de se aposentar, mostra lá a carteira que trabalhava, né, nessa atividade, leva o PPP, que é aquele perfil que mostra que a pessoa estava exposto. O INSS simplesmente, em alguns casos, sequer olha. E vai e concede o tempo comum, sem acrescentar o especial, e às vezes, acrescentando o especial, aumenta muito o valor da aposentadoria, e a pessoa acaba recebendo menos. E qual é o trâmite, então? Se a pessoa perceber que tem algum erro, onde ela deve ir? Que tipo de documento ela deve levantar? Primeira coisa, a gente até preparou umas telinhas. Primeira coisa importantíssima que a gente tem que esclarecer para as pessoas é a questão do prazo, tá? Hoje existe uma lei, né, dizendo que tem prazo para você entrar com a revisão da aposentadoria. Revisão? Então, não é todo mundo. Então, por exemplo, o prazo, ele é de 10 anos. Tá? Ele é de 10 anos contados a partir do primeiro recebimento da aposentadoria. Então, eu vou dar um exemplo. Acabei de me aposentar, né? Aposentei agora em agosto, comecei a receber em agosto de 2017. Eu tenho até agosto de 2027 para entrar com essa revisão. Então, se já faz mais de 10 anos que a pessoa se aposentou, esquece, por mais que você encontre algum erro. Alguns casos a pessoa pode até entrar. Vou dar um exemplo. A pessoa juntou lá o PPP, juntou a documentação na hora da aposentadoria, o funcionário do INSS ignorou, ele sequer analisou. Então, por omissão do INSS, a gente pode brigar para falar, olha... Mas dá para provar que a pessoa apresentou essa documentação? Dá, porque se ela tiver anexada no processinho, porque dá para pedir cópia do processo da aposentadoria. Se provar que foi anexado e o funcionário sequer mandou para uma análise, sequer deu algum despacho, alguma coisa, ela pode falar, é omissão, então não aplica o prazo. Entendeu? Então, existem casos... Tem essa alegação. Exatamente. Então, tem casos onde há omissão, ou a pessoa, por exemplo, ela entrou com o pedido de revisão, o INSS engavetou, está lá há 4, 5 anos, mas aí já passou os 10 anos da lei, tudo bem.
aquele prazo congelou. Aquele período lá de 4 anos que ficou parado não pode contar, porque o INSS, ele simplesmente não analisou. Então é importante saber também dessas dicas para a pessoa que ainda tem uma chance aí de se aposentar. Recebe retroativo daí? Então, por que da importância desses 10 anos? É uma coisa que eu queria falar antes, porque tem gente que lê a cartinha, vem escrito também em letras minúsculas. Você tem que ter lupa para ver. A pessoa fala, o prazo é de 10 anos. A pessoa acha que só pode pedir depois de 10. Então, tomar cuidado. Não, vai perder porque o prazo. Se você lê na cartinha, a impressão que dá quando a pessoa não lê com atenção, acha que é só depois dos 10 anos. A forma como foi redigida a frase, exatamente. Que é pra a impressão que dá até que é má fé, mas, né? Mas tudo bem. Então, assim, gente, é até 10 anos. Não é ter que esperar 10 anos para pedir. Tá? Então, tomar um super cuidado com isso. E o que a gente estava falando da questão sobre receber retroativo. Retroativo. Do retroativo só recebe os últimos 5. Então, quanto mais rápido você entrar com a revisão, mais você vai ganhar. Então, por exemplo... limite dos 10 anos exatamente. Aí, então, vamos supor que já está nos 10 anos, você só vai receber os últimos 5. Tá. Então, é importante entrar logo com a revisão, porque quanto mais cedo você entra, lembrando que um processo na justiça demora, então você recebe os últimos 5 anos a partir do momento que você entrou com o pedido de revisão para trás e durante todo o processo para frente você recebe também. E também o quanto antes você fizer essa revisão melhor, até no sentido de se livrar da papelada, que acontece isso muitas vezes. Exatamente. A pessoa se aposenta, ela fala, já aposentei mesmo, vou ficar guardando esse monte de papel aqui pra quê? Esses olerites, contrato de trabalho antigo, tudo velho, já quer se livrar da papelada, né? Então, exato. Muitas e vamos vezes... dar um alerta também. Tem muita gente que já é aposentado há mais de 10 anos, não tem mais direito à revisão, né? Porque já foi tudo analisado e tudo mais. E essas pessoas estão recebendo cartas, viu, Rê? Cartas de algumas associações, dizendo que são associações de advogados, associações de aposentados e tudo mais. Só que a pessoa vai lá, essas associações sabem que a pessoa não tem direito de pedir a revisão, mesmo assim cobram valores absurdos mensais, a pessoa fica pagando manutenção, umas coisas por um processo que ela não vai ganhar. Então tem que tomar muito cuidado, porque você sabe que milagres assim não acontecem, né? De chegar na sua casa a carta dizendo que você tem milhões para receber. Então desconfie disso, porque é golpe. E eles mandam tão bonitinho, você precisa de ver. Parece carta bancária, essas cartas de picotar na lateral, tudo timbrado, parece coisa oficial. Tem uns que parece até que é do próprio INSS. E a pessoa, às vezes, humilde, não tem conhecimento, acaba caindo, vai lá e paga, e está pagando errado. Isso Temos de fraude, o brasileiro faz direitinho, né? Pois é. Ah, que coisa horrorosa. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos. Tinha mais uma telinha pra gente mostrar? Tem a telinha dos documentos. Já estava esquecendo. Vamos mostrar então, antes de encerrar esse assunto, coloca pra gente ver o que a pessoa precisa para entrar com essa revisão. Ainda bem que lembraram, porque assim, isso é extremamente importante. É importante porque pra gente poder entrar na justiça, pedir uma revisão, você vai precisar de documentos. E os documentos básicos são esses: o RG, CPF, comprovante de residência. A justiça exige sempre contas de serviços públicos, água, luz, telefone ou gás, e recentes, emitidos a menos de 90 dias. A carta de concessão do benefício, onde vem aquela relação dos salários que foram utilizados para calcular o valor da aposentadoria. E uma coisa que é extremamente importante: cópia do processo do benefício. A cópia do processo do benefício é fácil de conseguir, é só agendar pelo telefone 135 ou pelo site do INSS, que a pessoa vai ter acesso. Aí eles vão pedir para levar um CD ou um DVD virgem para a pessoa poder tirar, para levar digitalizado. E assim, eu estou brigando pela revisão dos meus salários, também levar os olerites, levar a relação dos salários de contribuição. Eu estou brigando pelo meu tempo, eles não computaram o meu tempo correto, a empresa tal não entrou. Levar a cópia de carteira, que prove que você trabalhou naquela empresa, ou outros documentos. Então, sempre, além desses básicos, juntar também aqueles que eu estou brigando pelo direito. É salário? Então vamos levar olerite. É tempo de contribuição? Então vamos provar que o tempo não foi computado corretamente, juntando todos os documentos. Vamos lá continuar nosso papo com a doutora Maria Faió, que a gente vai falar agora sobre os cancelamentos do auxílio-doença, né? Que o Ministério acabou fazendo aí, né? Quer dizer, parece piada, né? Parece, mas imagina só quem teve o benefício cancelado se tá rindo, né? Do contrário, a conta de 200 mil se cancelou 180. Quer coisa muito errada. Tá esquisito isso, né? E aí, um outro número que assusta, que, por exemplo, eles falaram que em julho agora foram pagos quase 3 milhões e meio de aposentadorias por invalidez. E a meta deles é baixar esse número para 1 milhão.
Então quer dizer que não importa se é direito da pessoa ou não, tem uma meta, eles têm que cumprir essa meta e eles vão cumprir independente de qualquer coisa, é um absurdo. Exato, isso sinaliza o quê? Gente, vem pancada por aí. Vem. Porque se eles fizerem esse absurdo que eles fizeram com o pente fino nessa fase do auxílio-doença, e agora a gente sabe que vai começar a nova fase dos aposentados por invalidez, a gente sabe que de 3 milhões, quase 3 milhões e meio, eles querem baixar para 1 milhão, a gente sabe que vem pancadaria forte. E pior, né? No benefício é auxílio-doença. O auxílio-doença, né? Ele é momentâneo, só durante... Teoricamente seria temporário. Exato, temporário. Agora, por invalidez, a pessoa não tem condições de ter uma outra fonte de renda. E assim, muita gente está há 10 anos aposentado, 15 anos aposentado. Como é que vai voltar para o mercado de trabalho com um carimbão na carteira, aposentado por invalidez? Se para quem é saudável, jovem, qualificado, já está difícil conseguir emprego... 14 milhões de desempregados. Agora imagina você, doente com a carteira carimbada de aposentado por invalidez e às vezes sem qualificação, idade avançada, e aí? Como é que você vai conseguir? Como é que eles vão fazer com essas pessoas? A gente vai jogar essas pessoas aí na sociedade para irem para debaixo da ponte? Tá para já começar, porque o pente fino do auxílio-doença já está terminando. Inclusive, uma outra coisa que a gente precisa falar, que agora dia 1º de agosto, né? Saiu no Diário Oficial da União uma convocação do INSS, estão convocando mais de 55 mil pessoas que não foram localizadas para finalizar aí o pente fino dos auxílios-doença. Então fique esperto, você que ainda não teve o seu benefício revisado, porque você pode estar pendurado. Pode estar pendurado nisso. Inclusive tem a listagem no próprio site agora do Revista, vai ser publicado tanto aqui a minha participação, né, um vídeo para quem perdeu ou está ligando agora, para poder ficar alerta com isso. E o link para o Diário Oficial, mostrando a relação dessas 55 mil pessoas. Então, eles estão finalizando isso para já começar a aposentadoria por invalidez. E já aviso, a pessoa vai ter problema, porque quando acessar lá o link que a gente colocou para o Diário Oficial da União, a pessoa vai descobrir que os 55 mil nomes estão fora de ordem. Ah, meu Deus, que absurdo! Não está por ordem alfabética? Não. Como é que você faz pra se achar ali? Tem uma lupinha lá em cima? Não vai ficar difícil. Então fala uma coisa, por exemplo, você colocar Maria, a gente fez o teste, eu e a Eliane, a gente fez o teste, porque a gente ficou indignado. Imagina a quantidade de Maria, vem 7 mil e poucas Marias. Aí a pessoa vai ficar o quê? Porque o prazo termina para a pessoa poder marcar a perícia no sábado agora. Então, até ela achar, se ela é Maria como eu, até ela achar o nome dela em 7 mil pessoas, o prazo já terminou. Duas perguntinhas rapidinhas para a gente terminar. As pessoas que tiveram o benefício cancelado, no caso desses 180 mil de auxílio-doença, tem alguma coisa que pode ser feita? Sim, urgente, entrar na justiça, reunir a documentação médica, prontuários médicos, relatórios, tudo que tiver e entrar na justiça. E um outro alerta que eu vou dar aqui. A gente atendeu ontem uma pessoa que entrou na justiça sem advogado 2 vezes, nas 2 vezes o laudo indicava aposentadoria por invalidez e o INSS propôs acordo para auxílio-doença e a pessoa não aposentou. Então tem que tomar muito cuidado quem vai entrar sem advogado. O ideal é entrar com advogado, porque inclusive até na justiça o INSS está com um batalhão de pessoas, está dando um jeitinho de não dar o direito certo. Agora, no caso das pessoas que são aposentadas por invalidez e estão já sentindo a pancada que vão receber, tem alguma coisa que pode ser feita para se proteger? Preventivamente, apresentar cópia de relatórios médicos antigos, novos, levar o prontuário, viu, gente? É muito importante levar o prontuário médico para mostrar todo o histórico do tratamento. Fazer algum tipo de laudo atualizado, passar laudo no médico atualizado, agora, renovar os exames e assim, levar tudo organizado. Coloca em saquinhos separados por tipo exames, relatórios, receitas, prontuários. Coloca do mais novo para o mais antigo, porque o perito não está tendo tempo de fazer a perícia, eles estão fazendo milhares de perícias, então ele não está dando a atenção devida, então isso vai te ajudar. Tá bom. Deixa eu agradecer, então, demais, mais uma vez, doutora Maria Faiocchi, uns esclarecimentos muito importantes aí com relação à aposentadoria, enfim, ao INSS. E agora, vou deixar aqui alguns contatos, né? Porque se você tiver alguma dúvida, até você disse que ali tem alguns canais para a gente ir se informando, né, nesse meio tempo. O telefone do INSS é o 135, o site é o inss.gov.br e o previdência.gov.br. E tem também o contato da doutora Maria Faiocchi, é claro, que você vai deixar pra gente. O SOS Previdência no Facebook e o nosso site agora, que é o sosprevidencia.com. Tá bom. Lembrando, gente, a listinha tá lá no site, vai estar no site do Revista, tá? Pra todo mundo. Vai dar trabalho 55 mil nomes, gente, é um absurdo. Tudo fora de ordem. Não colocar em ordem. Ai, que é isso? É má fé, né? É má fé. Lógico. Meu amor, obrigada, viu? Saúde. Pra você também. Obrigada. Lindona. Até a próxima. A gente agradece demais a presença dela, né? Como esclarece a vida da gente.